João, atente aí para o texto, João capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 6, assim diz a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, querido Deus, nós te pedimos nesse momento, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, do teu evangelho. Assim nós oramos, ó Deus, pois dependemos de ti, da ação do Senhor, da direção do Senhor. Sê conosco nesse momento, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Você já passou por alguma turbulência? Já passou por alguma turbulência? Vamos pensar de um modo bem literal mesmo. Você já pegou algum voo e nesse voo teve uma grande turbulência? Um avião chacoalhando você para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Já experimentou uma situação como essa? Certamente, para quem não entende muito, o coração fica aflito, o coração também entra em turbulência. Na vida nós passamos também por algumas turbulências, algumas dificuldades, algumas aflições, em que deixam o nosso coração muitas vezes aflito, angustiado, apertado. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, o apóstolo João, narrando as palavras de Cristo para os seus discípulos, ele exorta os seus discípulos quanto a uma certa turbulência que eles estavam ali passando de imediato às palavras do próprio Cristo. Porque de acordo com o contexto de João capítulo 14, os discípulos tomaram ciência de que o seu mestre, que estava andando com eles ali no mínimo 3 anos, iria partir, ele iria ser condenado, crucificado, seria sepultado, iria embora. Tanto é que no versículo 5, Tomé, ele pergunta: para onde o Senhor vai? Mostra o caminho. Então o contexto é um contexto de partida. Isso deixa o coração daqueles homens em uma turbulência, em um coração angustiado, aflito, apertado. O que é que vai ser de nós? O que é que vai acontecer com a nossa vida, com a nossa família? Temos caminhado contigo, mestre, temos andado com o Senhor, temos seguido os teus passos, nós confiamos no Senhor, confiamos em sua palavra, mas agora o Senhor está dizendo que vai ser crucificado, que vai partir. Isso, sem sombra de dúvida, gerou uma aflição, não apenas por causa da partida de Jesus, mas também o que isso representava para os discípulos. Se Jesus seria crucificado, seria condenado pelo Império Romano, certamente os discípulos também seriam condenados, aqueles que estariam com Cristo também seriam maltratados, seriam também martirizados. Tanto é que no versículo anterior, do capítulo anterior, o versículo 38, o Senhor diz para Pedro: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ou seja, o contexto aqui é um contexto de morte, é um contexto de sofrimento, é um contexto de angústia, é um contexto de partida de Cristo, mas também um contexto onde os discípulos de Cristo iriam ser perseguidos, iriam ser
também martirizados. É um contexto onde o povo de Deus, os discípulos que estavam andando com o Senhor Jesus, iriam então passar por aflições, perseguições, sofrimento, e que o seu mestre iria partir, seria crucificado, sepultado e iria então embora. Então é uma situação de turbulência, é uma situação de angústia, de dificuldade, e que todos nós passamos momentos assim em nossa vida: turbulência, dificuldades. Filho, filha, criança, olha aqui para o pastor, olhe para mim aqui. Nós passamos também por momentos assim, momentos difíceis. A gente passa por dificuldades. A vida não é só coisas boas, tem momentos difíceis na vida. No entanto, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus está conosco nos momentos difíceis. Jesus está conosco nos momentos difíceis, para nos confortar, para nos auxiliar, para nos sustentar, para nos segurar em momentos de turbulência, quando o nosso coração está perturbado. Nas palavras de um autor chamado Wisber, comentando esse texto, ele trata justamente aqui dos discípulos que têm um coração perturbado. Essa é a palavra desse comentarista, um coração aflito por causa da aflição. Por outro lado, Jesus aqui conforta os discípulos. Jesus aqui assiste, sustentando os seus discípulos. E é sobre isso, queridos, que eu gostaria de tratar nessa manhã: o conforto de Jesus diante de nossas aflições. A primeira verdade é que Jesus nos conforta com a sua presença. Vamos ler todos juntos o verso 1 do capítulo 14 de João, em uma só voz. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Diante de uma turbulência que existia no coração daqueles homens, Jesus aparece e diz para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus, portanto, está se apresentando para aqueles homens, exortando aqueles homens contra a turbulência, contra essa angústia, contra esse coração apertado, e dizendo para aqueles homens: eu estou aqui, portanto vocês precisam crer em mim e crer naquele que me enviou, crer em Deus. Diante, portanto, dessa aflição que aqueles homens estavam passando por causa da partida de Cristo e da perseguição que viria contra os discípulos, eles então são confortados, consolados com a verdade de que Deus está presente. Crede em Deus, perceba, Deus está presente na sua vida, Deus está presente em nossa vida. As aflições, elas estão debaixo do controle de Deus, do controle do Senhor, daquele que é soberano. Não se turbe o vosso coração, mas olhe para Deus, olhe para aquele que é Senhor, para aquele que é soberano, para aquele que é o nosso Pai, para aquele que é o autor da história, para aquele que me enviou e estará comigo, e estará com você, estará com a sua igreja, apesar das aflições. Olhe para Deus, não olhe para a turbulência, não olhe para a dificuldade, não alimente o seu coração com as aflições da vida, mas alimente o seu coração olhando para Deus. Aponte o seu olhar para Deus, o seu coração para Deus. Creia em Deus, saiba que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano, que governa todas as coisas. A nossa vida não está na aleatoriedade desse mundo, nas aflições desse mundo, mas a nossa vida está no controle de Deus. Creia em Deus. É isso que Jesus está aqui afirmando. Calma, não se turbe o seu coração. Está passando por dificuldade, está aflito. Olhe para Deus. Alimente a sua alma na verdade de quem Ele é. É Ele quem conduz a sua vida, querido.
Nenhum mal pode tocar na sua vida sem que antes Ele permita. Nenhuma tentação é maior com aquilo que você pode suportar, segundo a palavra do próprio Deus. Nenhum inimigo da igreja pode arrebatar você das mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 8. Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada pode nos separar do amor do Senhor. Olhe para Deus, olhe para Deus. Quando a gente olha para a aflição, apenas para a dificuldade, para a adversidade fica gigante diante de nós. Mas quando a gente olha para o Deus que é maior que as aflições, maior que a dificuldade, maior que tudo, quando a gente olha para Deus e começa a se alimentar da palavra de Deus, então as dificuldades se tornam pequenas, são minimizadas pelo Deus que é grande. Filho, filha, criança, olhe para mim aqui. Quando você estiver passando por algum medo ou estiver com alguma dificuldade, lembre de Deus. Lembre de Deus, porque Deus é maior que o medo. Deus, Ele é maior que a dificuldade. Deus é maior que o problema. E Deus está com você. Deus está com você. Lembre de Deus. Não tenha medo. Lembre de Deus. Deus está com você. E papai, mamãe, em alguns momentos a gente tem medo. Nosso coração fica apertado. Mas lembre de Deus. Lembre de Deus. Ele é maior do que qualquer aflição. Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Mas Ele também continua: crede também em mim. Crede também em mim. Ou seja, eu estou aqui, eu estou convosco. O próprio Senhor afirma isso, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai se apartar de nós. Ele estará conosco todos os dias. Ele é o nosso Deus, é o Emanuel, que se chama Deus conosco. Essa é a primeira verdade. Portanto, Deus, Ele nos conforta, Cristo nos conforta por meio da sua presença. Ele está conosco. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus se apresenta para os seus discípulos e então fala: eu estou aqui, creiam em Deus, creiam também em mim. A segunda verdade, meus irmãos, é que o Senhor nos conforta com as suas promessas. Veja o que diz o versículo 2, vamos ler juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus, portanto, apresenta aqui, irmãos, a sua promessa, a promessa de que existe uma morada celestial para todos aqueles que creem em seu nome. Essa promessa é descrita nessa expressão que o Senhor Jesus utiliza: na casa de meu pai há muitas moradas. Analisando, irmãos, aqui o texto no grego, moradas, aqui não é mansões. Essa palavra também é traduzida por cômodos, né? Por casas, mas não é mansões, não é castelos, não é isso, mas é uma morada celestial que Deus tem preparado para o seu povo, para aqueles que creem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus está afirmando, a tribulação chega, as dificuldades chegam, as aflições chegam, mas percebam, entendam, nós não somos daqui. Nosso mundo não é esse. Nós vamos passar por aflições? Vamos, mas estamos peregrinando. Peregrinando para onde? Estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Estamos indo para a morada que o Senhor Deus preparou para cada um de nós. A nossa terra não é essa. A nossa terra é uma outra terra. Nós não participamos, irmãos, eternamente desse lugar.
mas nós estaremos um dia eternamente em um lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós somos cidadãos de um reino eterno, como diz o apóstolo Paulo. É isso que o Senhor aqui está dizendo. Nós não somos desse mundo vai ficar. E quando Cristo voltar, esse mundo será destruído, será transformado, as coisas velhas vão passar. Então esse mundo corrompido pelo pecado, esse mundo afligido por Satanás, esse mundo que tem as marcas da queda do homem, do pecado, da desobediência, esse mundo será totalmente refeito, será destruído esses fundamentos antigos, e haverá então um novo céu e uma nova terra, uma morada que Deus tem preparado para nós. Veja, a aflição chega no presente, a turbulência chega para nós hoje, mas Jesus está dizendo: olhe para o futuro, olhe para aquilo que espera vocês, olhe para frente, porque existe algo maior que vai chegar na vida de vocês, que é uma promessa que eu tenho garantido. Ele diz isso: se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, porque existe um lugar que eu tenho preparado para vocês. É viver na perspectiva da eternidade, e não na perspectiva desse mundo. É viver olhando para a eternidade. Irmãos, nós não somos daqui. Olhe para a eternidade, nós somos do reino eterno de Jesus. Ele virá um dia com seu reino pleno, e entraremos em seu reino. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. E ele continua: pois vou preparar-vos lugar. O que significa essa expressão, pois vou preparar-vos lugar? O que é que Jesus quer dizer com isso? Quando eu era criança, eu pensava que Jesus ia lá no céu, ia construir, né, uma casa, colocando os tijolos, né, a cerâmica, o telhado. E essa ideia que talvez naturalmente a gente possa ter do texto. Ele vai lá e vai ser aquele engenheiro, aquele arquiteto, e vai pôr a mão na massa e vai então construir uma bela casa para nós. Isso em um certo sentido é verdade, porque tudo está debaixo da arquitetura de Deus, tudo está debaixo da engenharia do Senhor. No entanto, isso vai além, porque o contexto aqui é o contexto da crucificação. O traidor é indicado no capítulo anterior. Jesus prepara os seus discípulos para a crucificação. Jesus fala para Pedro: você vai me negar. E adiante, então, Jesus vai para a cruz. Onde é que Cristo garante esse lugar? Onde é que Cristo prepara esse lugar? Como Ele prepara esse lugar? E de acordo com o contexto, irmãos, Jesus prepara indo para a cruz. Ele vai para a cruz. Eu vou preparar-vos lugar. E logo em seguida, então, na narrativa do Evangelho, Ele vai ser traído e vai ser crucificado. Do ponto de vista bíblico, teológico do Antigo e Novo Testamento, para alguém habitar no Santo dos Santos, para alguém estar num tabernáculo de Deus, conforme o Salmo 15, para alguém ser um cidadão do céu, conforme o Salmo 15, tinha que ser alguém perfeito. Alguém totalmente íntegro, alguém totalmente honesto, alguém totalmente obediente, alguém totalmente amoroso, alguém totalmente servo, alguém totalmente perfeito em relação ao próximo. E isso ninguém é. E o Salmo 15 vai dizer isso: quem vai habitar no meu tabernáculo, quem vai morar comigo na eternidade? E então o salmista vai descrever alguém que seja perfeito. No entanto, não existe ninguém perfeito, ninguém que se enquadre nos padrões da lei para, de acordo com seus próprios méritos, habitar com Deus, na morada de Deus, no tabernáculo de Deus. Mas aí vem o Senhor Jesus, e Jesus se apresenta como esse homem perfeito que nos representa.
Mais que isso, nós jamais poderíamos estar nessa morada com Deus, nesse tabernáculo eterno de Deus, na presença de Deus, porque sobre nós repousava a justiça da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Mas alguém foi preparar esse lugar, alguém foi mediar isso. E esse alguém se chama Jesus. Ele foi para a cruz justamente para morrer pelos nossos pecados, receber a condenação pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos então ter essa morada com Deus, habitar no tabernáculo eterno de Deus, na presença de Deus. Eu vou preparar lugar, e Ele então vai derramar o seu sangue no Calvário, para que eu e você pudéssemos estar nesse lugar, nessa habitação, na presença de Deus. Ele então continua no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, para que vocês estejam comigo por toda a eternidade. O céu é céu, o paraíso é paraíso, não por causa simplesmente da inexistência da dor, dos problemas que não vão mais existir, ou da aflição que não vai mais existir, do pranto que vai cessar, da angústia no peito que vai acabar, do sofrimento que não vai mais ter. O céu é céu não simplesmente por causa desses atributos eternos, mas o céu é céu por causa da presença de Jesus. Vocês estarão comigo, vocês vão me ver, nós estaremos com Ele, eu estarei com vocês. É isso que o Senhor está aqui afirmando: onde eu estou, estejais vós também. Deus não vai apenas nos visitar, Ele vai habitar conosco, Ele estará conosco, plenamente conosco. É bem verdade, irmãos, que hoje Deus está espiritualmente conosco, em nossos corações, em nossa vida, quando a igreja se reúne, a habitação do Espírito Santo. Mas essa morada e essa perspectiva aqui futura da promessa de Deus é que nós estaremos, irmãos, fisicamente com o Senhor Jesus, o vendo face a face, o Cristo ressurreto, glorificado, o Cristo que os discípulos do primeiro século viram, o Cristo glorioso. Nós estaremos com Ele, fisicamente com Ele, em um corpo também glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Nós vamos andar com Ele, nós vamos ver a sua face, nós estaremos com Ele para todos sempre. E Ele está dizendo isso, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João, falando sobre os novos céus e a nova terra, ele diz: eu vi a noiva adornada, a igreja de Deus. E João diz: eu vi essa igreja perfeita, gloriosa, e Deus habitando com essa igreja. Ele estava lá no meio da igreja, junto com a igreja. E por esta razão o apóstolo João diz: não haverá pranto, dor, não vai ter lágrimas, não vai ter morte, não vai se ouvir falar dessas coisas, porque as primeiras coisas passaram. Não vai existir mais nenhuma turbulência, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento. Filho, filha, criança, olha aqui para mim um instante. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque um dia vamos para o céu. Um dia vamos morar com o Senhor no céu. Toda a família, todo mundo junto. Nós precisamos acreditar, existe essa promessa: um dia nós vamos estar no céu. E aí eu falo isso para minha filha, e aí antes das refeições a gente vai orar, e eu peço para a Luísa: Luísa, ora. E aí ela ora. E ela ora dizendo assim: Jesus, a gente ama muito o Senhor, volta logo, Senhor, para a gente voar. A gente até acha engraçado, às vezes não tem nem como conter um pouco do riso ali naquele momento, mas ela diz:
Volta logo, Senhor, para a gente voar. E essa, de fato, é a linguagem do apóstolo Paulo, que no dia em que o Senhor Jesus voltar, quando a trombeta tocar, diz a palavra que primeiramente os mortos ressuscitarão e, de fato, voarão, irão se unir com Cristo nos ares. Nesse dia, os vivos serão arrebatados, ou seja, vão também subir e vão se unir com Cristo nos ares. É a igreja triunfante, glorificada. Então vai chegar um dia, meus irmãos, que a gente vai subir. Em Apocalipse capítulo 13, o Senhor revelando para João acerca da grande tribulação que antecede o dia da volta de Cristo, e diz o texto que vão existir mortos, igreja martirizada, corpos em praças, mas então o grande rei chega, dissipando o mal, fazendo cessar toda a tribulação, dando vida a mortos. E as palavras do próprio Cristo no texto de Apocalipse é essa: subir para cá. Essa é a linguagem, subir para cá. E então o povo sobe e se une com o Senhor. Nós não somos como aqueles que não têm promessa. Nós não somos pessoas que andam sem esperança. Porque infeliz é aquele homem ou aquela mulher que passa pelas tribulações sem esperança, sem rumo, sem nenhuma perspectiva futura. Mas nós não somos assim. Há uma viva esperança em nosso coração. Há uma viva esperança dentro de nós, que apesar do sofrimento presente, um dia nós estaremos na eternidade desfrutando de uma glória incomparavelmente melhor do que qualquer benécia que nós podemos desfrutar nesse mundo. E é exatamente essa verdade aqui que o Senhor Jesus está afirmando. Ele está consolando os seus discípulos com a sua promessa: existe uma morada, eu tenho preparado para vocês, e essa morada vocês um dia vão herdar. A terceira e última verdade é que o Senhor Jesus consola os seus discípulos, apresentando-lhes o caminho. Porque no verso 4, veja o que diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Verso 6, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé pergunta: como é que o Senhor vai? Qual é o caminho que o Senhor vai para essa morada? A gente quer saber a estrada. Tomé chega para Jesus e pergunta: Senhor, informa o GPS, me diga aí a rota. Antigamente, quando a gente ia para um lugar, para uma praia, né, ia fazer uma viagem, antes, né, dos GPS, a gente tinha um rumo, um endereço, mas eu não sei se vocês já passaram por isso. Em um certo momento do caminho, a gente, por não saber muito bem a estrada, se informava, parava talvez num posto, ou perto ali de alguma pessoa, e você sabe onde é que fica, tal. Eu me lembro que minha família, eu era garoto, eu ia para algumas praias que a gente nunca tinha ido ainda nas férias, e chegava em determinado lugar que não dava para encontrar, e aí parava um pouco no acostamento para perguntar alguma informação. Quem já passou por isso aqui? Né? Isso acontece. E às vezes a gente pegava um caminho errado, tem que voltar. Aí perdia quase uma hora, meia hora, né? Isso às vezes acontecia, né? Um caminho novo, então tinha que pedir informação. Hoje isso não acontece mais com o GPS. Você bota lá, né, o Google Maps ou o Waze, e você chega em qualquer lugar. Você chega em qualquer lugar.
Eu conversando quando ele vinha para cá com o reverendo Augusto Nicodemos, eu perguntei: Nicodemos, quer que eu mande o endereço? Aí ele disse: não, precisa não, hoje com GPS nem precisa nem mandar o endereço, só botar o IPBU, que já aparece o endereço na internet. E automaticamente já aparece o GPS, o caminho e a rota. Tanto é que até quando a estrada está com buraco, aparece, tem buraco lá. Né? Tem, a estrada está difícil. Quando tem um engarrafamento, tem engarrafamento. É uma rota, né? Apresenta rotas. E essa rota que Tomé está perguntando para Jesus: Jesus, como é que a gente chega nesse lugar? Como é que a gente chega nessa morada? A gente quer também ir. E aí então Jesus apresenta a rota, o caminho, o GPS. Ele então olha e responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, veja, ele se coloca junto com o Pai, ele e o Pai são um. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a rota, eu sou o caminho. Foi Ele que preparou o lugar, foi Ele que abriu o caminho, foi Ele que morreu pelos nossos pecados. É crendo, portanto, em Jesus que nós chegamos para desfrutar das promessas do Senhor. Uma aplicação aqui muito importante. Nos nossos dias, muitos aí começam a criar atalhos para tentar chegar às promessas de Deus. O atalho da religiosidade, o atalho do legalismo, o atalho das barganhas com Deus, o atalho de um evangelho fabricado pelas mãos humanas, um atalho do toma lá da cá. No entanto, a palavra está dizendo: não existem atalhos, mas existe o caminho. E eu sou o caminho. Você precisa se arrepender e crer. Jesus está dizendo isso: eu sou o caminho. É confiar na obra de Cristo, na pessoa de Cristo e no ensinamento de Cristo. Meu querido irmão, se você ainda não confia em Jesus, se você está andando em um caminho diferente, eu rogo para você nessa manhã: se arrependa dos seus pecados e confie em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você diga: pastor, eu não tenho fé. Lembre-se de Efésios 2, a fé é dom de Deus. Peça a Deus fé. Deus, me dá fé para que eu possa crer, e Ele vai conceder fé ao seu coração. É isso que você precisa fazer. E para você que já anda no caminho do Senhor, você que já é crente, lembre dessa verdade também, porque você pode, na sua caminhada cristã, tentar criar alguns atalhos que não fazem parte da palavra de Deus. Isso pode acontecer, como aconteceu com os crentes na Galácia, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6: por que vocês abandonaram o evangelho da graça e foram para o evangelho das obras? O que aconteceu com vocês? Então isso pode acontecer com cada um de nós. Então, meu querido irmão, irmã, você que já anda no caminho, atente. O caminho é esse. Você não deve se desviar do caminho, não deve se afastar do caminho, não deve se afastar da pessoa de Cristo, do poder de Cristo, da verdade de Cristo, da obra de Cristo, da suficiência de Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa, não é Cristo e mais alguma outra coisa que você pode fazer. É somente Cristo, solos Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É por esta razão que você deve permanecer em Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar?